Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos ler com atenção os versos de 1 a 19. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos conceda graça na leitura, para que o Espírito Santo já nos fale através da leitura da palavra. Eu gostaria que você observasse bem, meu irmão, que Daniel está orando no capítulo 9. Então, que nós observássemos a oração de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e imprecações que estão escritas na tua lei, na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram contra nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em fazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois não obedecemos à tua luz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se de tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte,
porquanto por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os povos que estão ao redor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa vergonha e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar. Senhor, bendito é o teu nome. Tu és Deus compassivo e misericordioso, e a nós cabe o corar de vergonha. Nos apresentamos diante do Senhor. Tu nos conheces. Teus olhos veem quem somos. Por isso, Senhor, nesta manhã, nossa súplica é que Tu, mais uma vez, abra a Tua palavra e derrame sobre nós aquilo que procede do Teu coração, para que nós estejamos, Senhor, instruídos segundo a Tua graça e segundo o Teu querer, para que não haja nada, Senhor, absolutamente nada que seja confuso para nós, mas estejamos absolutamente claros das demandas do Senhor para nós jovens nesses dias do fim. Obrigado por Tua fidelidade, por Teu amor, por Tua graça. Nos apresentamos a Ti não confiados nas nossas forças, porque não temos. Quem, pois, é forte? Tu és forte, Senhor. Nos apresentamos confiados nas Tuas forças e misericórdias que se renovam a cada manhã. Sê conosco nessa manhã, nos ajuda no nosso cansaço, Tu sabes, para que Tua palavra não se perca e nós, por cansaço, sejamos incapazes de retê-la. Nos assiste na nossa fraqueza, ó bendito Espírito Santo, para que em tudo o Senhor tenha um amplo lugar para semear Tua palavra nos nossos corações mais essa vez. Faz isso conosco, no precioso nome de Jesus. Amém. Nós temos, então, considerado algo a respeito da vida e juventude de Daniel e seus companheiros. Então, ontem à noite, nós repartimos algo a respeito da consagração de Daniel, porque destacamos que faríamos isso não estudando o livro do profeta Daniel, não é nosso encargo para esse encontro, mas estudando de forma pontual alguns aspectos vistos então na vida de Daniel e de seus companheiros, que nos ajudariam em relação às demandas do Senhor para nós nesses dias do fim. Então, o primeiro ponto que consideramos foi a consagração de Daniel. Então, tomamos o verso 8 do capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente. Então, todas aquelas implicações de uma verdadeira consagração, de nos apresentarmos ao Senhor, e que o Senhor, em sua bondade, possa seguir nos falando a respeito desse assunto. Mas também demos um passo mais e vimos algo a respeito da
dedicação e do amor de Daniel pela palavra do Senhor. De como Daniel se consagrou à palavra, se dedicou à palavra. Então, faço uma ressalva para que os irmãos se dediquem a considerar mais algumas lições no Salmo 119, aquele salmo da palavra, com tantas riquezas, tantas coisas preciosas a respeito da palavra de Deus, para que nós não tenhamos por comum aquilo que é santo, para que nós não tenhamos por um livro qualquer, esse que você tem nas mãos e que é a palavra do Senhor, poderosa para salvar as nossas almas. Então estivemos considerando algo a respeito desses dois primeiros aspectos. Mas nosso encargo para essa manhã é então considerarmos dois outros aspectos e finalizarmos então. Então, voltemos os nossos olhos para algo mais das demandas do Senhor que nós vemos no testemunho de Daniel. Uma vida de oração. E vamos suplicar ao Senhor que Ele nos ajude a compreender algo na palavra a respeito de uma vida de oração. A primeira coisa que eu gostaria que você considerasse, irmão, é que nós lemos toda a oração de Daniel para que você e eu, nós compreendamos, antes de qualquer coisa, que nós só aprendemos a orar, por assim dizer, orando. Nós só aprendemos a orar orando. A palavra de Deus, em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém. Vamos abrir esse texto. Nós não sabemos orar como convém. Romanos 8. Abra comigo. Vamos ler juntos a partir do verso 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. O sentido é o Espírito, o Paráclito, aquele que se coloca ao lado, ele pega firme conosco. Ele permanece firme conosco. Então o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse texto está dizendo para nós, irmão, que nossas orações, elas passam pelo Espírito, de modo que pelo Espírito do Senhor, as nossas orações, elas são levadas até o trono de Deus, e as respostas do Senhor são trazidas até nós. Esse movimento, ele é expresso através de um outro texto, uma outra colocação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou de ligarmos na terra aquilo que foi ligado nos céus. Compreende? O que o Espírito Santo tem feito com as nossas orações, nos assistindo? Ele tem nos ajudado a compreender o que convém a Deus no que se refere ao que já está ligado nos céus. Porque não são as nossas orações na terra que governam os céus. Esse texto é tão mal compreendido. Oramos para ligar na terra e então Deus liga nos céus. Nada disso, irmão. Nós, pelo Espírito, compreendemos aquilo que já foi ligado nos céus. Então o Senhor encontra um correspondente aqui na terra. Ligarmos na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Como nós descobrimos isso? Os caminhos da companhia com Deus. Se você quer uma definição de oração, orar é manter companhia com Deus. É nós aprendermos a andar com Deus. É nós compreendermos que orar é muito mais do que aquele exercício que na hora que você vai fechar o olho você faz, e na hora que você abre o olho, então você faz de novo. E esse é seu exercício de oração,
Irmão, eu preciso te dizer que isso é absolutamente insignificante, porque nossa vida, me entenda bem, nossa vida é uma vida de oração. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo nunca poderia nos dizer: orai em todo o tempo, sem cessar. Porque do que ele está falando? Ele está falando desse exercício do quarto secreto, que compõe sua vida de oração e minha vida de oração? Não. Ele está falando do nosso viver. Ele está falando que quando nós ouvimos a palavra, nós oramos. Quando nós estamos na fila do banco, nós oramos. Quando nós estamos na faculdade, nós oramos. Orai em todo o tempo, sem cessar. Se nós não compreendermos o que significa uma vida de oração, nós jamais compreenderemos o que é andar com Deus. Irmão, eu preciso falar algo para você sobre andar com Deus, porque o princípio do andar com Deus é exatamente o que torna claro para nós o que a Bíblia chama de arrebatamento. Um assunto tão considerado nos nossos dias, tão significativo para os nossos dias. Por quê? Porque o nosso Senhor está às portas. Então, o que é arrebatamento? Vamos procurar usar dentro da linha que nós estamos colocando a mesma definição. Ora, arrebatamento é andar com Deus. É por isso que o princípio do arrebatamento está estabelecido lá em Gênesis. Porque lá em Gênesis há um personagem que descobriu esse segredo. Quem é ele? Enoque. Enoque compreendeu, então Enoque revela para nós o que o Senhor deseja encontrar em nós para nos arrebatar para Ele. Enoque andou com Deus 300 anos e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmão, é como se o Senhor, parafraseando, tivesse olhado para Enoque e falado: nossa, Enoque é tão diferente daqui e tão semelhante ao céu que ele precisa ser tirado dali e trazido para cá. Por quê? Porque Enoque aprendeu a manter companhia com Deus. Então, nossa vida de oração essencialmente tem essa finalidade. Então, nós precisamos descobrir esse segredo. Agora, via de regra, qual é a nossa realidade? Nós nos dobramos, repetimos algumas coisas, nos levantamos e saímos com aquela sensação de que nossas orações não passaram do teto. Nossas orações não passaram do teto. Aqueles fardos que nós temos tido, encargos que nós temos tido para depositar diante do Senhor, eles ainda permanecem sobre os nossos ombros. Por quê? Porque nós não temos descoberto esse lugar da presença do Senhor na nossa vida de oração. Que o Senhor nos ajude a compreender um pouco a respeito disso. Primeiro passo, o Espírito Santo nos assiste. Esse texto é tão significativo. Qual é o sentido aqui? É que o Espírito, ele discerne as coisas espirituais. Então nós precisamos de um outro texto. Vamos a 1 Coríntios, só vira algumas páginas aí, 1 Coríntios capítulo 2, para nós darmos um passo mais. O Espírito nos assiste. Então o desafio para nós é aprendermos a ser conduzidos. E aí eu preciso de que você considere aqui um parêntese comigo. Orar, pense nisso, anote isso, e essa talvez seja um importante assunto para a sua meditação. Orar é essencialmente ouvir. Talvez soe absolutamente estranho isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque você aprendeu desde pequenininho que orar é fazer um relatório para Deus. Então você vai lá e relata para Deus tudo que Ele já sabe. Você dá todas as suas informações para o Senhor, né? Faz todas, começa desde sua vida, passa por todos os seus entes queridos, vai descrevendo para Deus tudo que está acontecendo com você, então você finaliza suplicando que Ele abençoe tudo. Não é assim?
Mas, irmão, infelizmente, isso tem pouco a ver com o que a Bíblia chama de uma vida de oração. E isso não quer dizer que diante do Senhor não haja espaço para as suas e para as minhas petições. A palavra diz que em tudo devem ser conhecidas diante de Deus as nossas súplicas. Então, há lugar para as nossas petições. Sabe qual é o problema? É que, via de regra, nossas orações são só petições. Então, nós precisamos dar alguns passos para compreender o que uma vida de oração pode nos dar em dias que o Senhor tem demandado dos seus servos que sejam verdadeiros homens de oração. Se nós não aprendermos a orar e a manter companhia com Deus, qual será a nossa condição de descobrir sua mente e seu coração? Irmão, então, o apóstolo Paulo vai falar algo para nós aí, que vai nos ajudar um pouco mais. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 13. Paulo está falando um pouco a respeito do Deus revelado pelo Espírito. O verso 10 diz assim: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então para nós aí já tem um segredo. Se nós queremos saber das coisas de Deus, quem nos ensinará? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos assiste. Ele pega firme conosco. Seu desejo é glorificar Cristo em nós. Seu desejo e seu ministério é essencialmente que as coisas de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo, essas sejam formadas em você e em mim. Então esse é um encargo do Espírito. E o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então ele continua: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebe, irmão? Então ele continua: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que Paulo pode terminar afirmando isso? Porque nós, pelo bendito Espírito de habitação, temos tido a oportunidade de conhecer a mente de Deus. Agora, irmão, quando o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito nos assiste, e mais, que o Espírito nos assiste porque conhece as profundezas de Deus, ele está dizendo para nós que o Espírito traduz as profundezas de Deus em uma linguagem que você e eu nós possamos compreender. E Ele leva as nossas orações segundo o seu coração até o trono de Deus, de modo que elas sejam dignas. De modo que elas sejam dignas. É isso que Paulo diz quando ele fala assim, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ele está dizendo, quando nós falamos uns aos outros, o Espírito coloca palavras espirituais nas nossas bocas. Então nós ensinamos uns aos outros segundo o Espírito. Então que o Senhor nos ajude a compreender o que significa uma vida de
oração. Nós estamos vivendo um momento, irmão, em que nós temos tido profunda dificuldade em orar. Nós temos profunda dificuldade em dobrar nossos joelhos 15 minutos durante o dia. Essa é a nossa geração. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Tiago, que escreve o livro, ele era conhecido, na sua época, como joelhos de camelo, porque ele se dobrava diante do Senhor durante o dia. Nós conhecemos algo a respeito de um grande homem do Senhor na Índia, Bhakti Singh. O Senhor usou Bhakti Singh na Índia nas mesmas proporções que usou Watmani na China. Bhakti Singh foi um homem que passou nos primeiros tempos da sua dedicação à palavra 13, 14 horas lendo a palavra de joelhos. Assim relata sua biografia. Porque esse homem tinha tamanha reverência pela palavra e compreendeu o que é manter companhia com Deus, que ele se dobrava diante da palavra. Hoje, se nós marcarmos uma reunião de oração aqui e nos dobrarmos de joelhos, os jovens não conseguem permanecer 15 minutos de joelho, para vergonha nossa. Por quê? Porque nós não compreendemos o quanto essa posição literal nos ajuda a compreender a realidade espiritual. Nós dizemos assim, não, no meu coração já estou de joelhos, irmão. Mas nós não compreendemos que muitas vezes nossa carência é dobrar os nossos joelhos no chão. Porque essa posição literal comunica algo espiritual para nós. Compreende? Então nós estamos vivendo esses dias, uns dias de profundo cansaço espiritual. Os jovens não têm ânimo, não têm disposição, não se prostram diante do Senhor, não se empenham em oração, por isso não sabem o que é resposta de oração. Porque não tem demandas que são batalhadas em oração diante do Senhor. Não sabem o que significa batalhar em oração. Porque, irmão, batalhar em oração, cuidado com a expressão, não significa que nós vamos insistir até que Deus cede. Nós vamos falar, até que Deus entende, quem sabe muda seus propósitos. Irmão, há uma frase de um homem de Deus chamado C.S. Lewis, que enquanto passava por um grave problema na sua vida, e há um filme antigo, se você conseguir localizar, se chama Terra de Sombras. É um filme biográfico de C.S. Lewis. E nesse filme, ele retrata um pouco do sofrimento que passou quando a sua esposa adoeceu de câncer e veio a falecer. E ele era professor de história infantil na Universidade de Cambridge. Ele é o autor das Crônicas de Nárnia, as famosas Crônicas de Nárnia, que se tornaram então filmes que muitos na nossa geração têm visto. C.S. Lewis, nesse momento, compreendendo o que significa orar e manter companhia com Deus, sabe o que ele disse? Ele foi interpelado por seus colegas de profissão na universidade, que diziam para ele, você não vai orar a Deus pedindo a cura da sua esposa? Você não vai orar a Deus clamando pela cura da sua esposa? Então ele respondeu de forma célebre, e isso tornou-se uma premissa sobre oração entre os servos do Senhor a partir dali. Ele disse assim, orar não muda Deus, muda nós mesmos. Orar não muda Deus, muda nós mesmos. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que a vontade de Deus está aqui, ó, e a nossa vontade está aqui. Na medida em que nós oramos, não é isso que acontece. Na medida em que nós oramos, é isso que acontece. Nós oramos e o Senhor vai nos conduzindo, e o Espírito nos assistindo, para que nossa vontade e nossa vida venha para o centro da vontade do Senhor.
A oração não é um instrumento para que você possa incomodar Deus com as suas coisas. Porque Deus tem os seus planos. E os seus planos de modo nenhum serão frustrados. A oração é para que a vontade de Deus seja compreendida por você e por mim. Então nós nos coloquemos no centro da vontade do Senhor. Compreende, irmão? Então vamos avançar um pouco mais. Daniel, no capítulo 9, retorna por favor comigo. No capítulo 9, Daniel vai dar na sua oração 3 passos. E eu queria sugerir então para você os 3 passos que Daniel dá para que então nós avancemos. Antes de lermos isso, eu queria citar para você o capítulo 6, verso 10 e 11, para que você compreenda o que é, presta atenção aqui, para que você compreenda o que é esse mover do Espírito nos levando para o centro da vontade do Senhor. Daniel compreendeu isso, presta atenção aqui. Daniel compreendeu isso, mas todo o povo judeu que estava na Babilônia não compreendeu. Então veja o que aconteceu em Daniel capítulo 6, versos 10 e 11. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. O que aconteceu? Que escritura é essa? Aqueles homens que perseguiam Daniel, eles moveram o imperador para que ele assinasse um decreto, que qualquer um que se prostrasse diante de qualquer outro Deus fosse para a cova dos leões. Agora, porque Daniel não amava a sua própria vida, ele se prostra diante do Senhor. Então, os versos 10 e 11 vão dizer para nós: depois que ele viu que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor, como costumava fazer. Irmão, seria tão simples Daniel orar assim: a vontade de Deus está aqui, em Jerusalém. E eles estavam aqui na Babilônia. Seria tão simples ele dizer: Senhor, nós estamos tão bem aqui. Nos ajuda, revela teu nome aqui para nós. Nós estamos tão bem vivendo dessa forma. Você percebe que é isso que nós fazemos muitas vezes? Nós nos achegamos para reunir no sábado. Então nossas vidas estão aqui tão ligadas e contaminadas com a Babilônia. E nós começamos a orar: Senhor, revela para nós tua mente. Olha para nós, Senhor. Então o Senhor está olhando. E o que Ele está vendo? A Babilônia. E como então o Senhor pode se revelar? Então todo o povo não tinha condições de receber da parte de Deus sua mente e sua vontade. Mas havia um homem na Babilônia que tinha. Porque ele se dispôs a ser levado para o centro da vontade do Senhor. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, clamando ao Senhor, para que o Senhor os tirasse da Babilônia e os levasse para o centro da sua vontade. E seu nome e sua vontade estavam em Jerusalém. E como estava Jerusalém? Em ruínas, com suas portas queimadas a fogo. Então como estava o coração de Daniel? Alegre com a prosperidade do seu povo na Babilônia? Não, angustiado por causa da ruína do testemunho do Senhor em Jerusalém. Esse era o coração de Daniel. Compreende, irmão? Compreende o que significa manter companhia com Deus. O Senhor tem tido seu coração angustiado quando olha para a condição do testemunho do seu povo. E qual é a condição do seu coração? Você percebe que quanto mais companheiros do Senhor nós formos, mais nosso coração vai se angustiar por causa da condição do testemunho do Senhor nesses dias. Mas às vezes nós estamos tão alienados, tão distantes disso, que o Senhor não pode contar conosco. É aquela... Irmão, eu tenho um filho de 9 anos, o Saulo está aqui, todos vocês conhecem. E tem uma filha de 15 anos, Manuela.
está reunida com os irmãos em São Lourenço. Tem coisas que eu não tenho condições ainda de repartir com o Saulo. Eu tenho condições de repartir com a Manuela. Por quê? Porque ele ainda tem 9 anos. Vai chegar o tempo em que nós vamos ter condições de repartir coisas com ele que ainda não temos. Agora, sabe qual é o problema? É se ele tivesse 20 anos e eu não pudesse repartir as coisas com ele. Você percebe o que acontece nos nossos dias? O Senhor olha para nós, jovens, enquanto nós deveríamos ser mestres. Aí você fala, Mauri, mas que isso? Como você diz uma coisa dessa? Irmão, o autor dos Hebreus, quando disse isso para eles, passado o tempo decorrido, já devia ser mestres. Sabe de quanto tempo decorrido ele está falando? 5 anos. 5 anos. Tem jovens aqui que já ouvem a palavra, talvez há 15 anos. E dado o tempo decorrido, nós precisamos dar leite para vocês. Porque não tendes condição de receber alimento sólido. Que o Senhor nos ajude, para que nós compreendamos o que significa manter companhia com Deus. E o Senhor possa revelar a nós as questões mais íntimas do seu coração, que Ele só revelará a seus filhos maduros. Nós não participaremos das questões mais importantes do coração do Senhor se nós não formos filhos maduros. Então, o capítulo 6, verso 10, diz que Daniel 3 vezes ao dia se dobrava, dava graças ao Senhor, como costumava fazer. Agora vamos ao capítulo 9, para então encerrarmos esse tópico e partirmos para mais um aspecto e então finalizarmos. O capítulo 9, eu gostaria de sugerir para você 3 passos muito distintos na oração de Daniel. Porque, irmão, como nós vamos, você pode dizer assim, irmão, mas como então que nós devemos orar? Como que seria uma oração adequada? Como que nós devemos nos apresentar ao Senhor e orar? Existe uma regra, irmão. Então nós vamos fazer aqui uma liturgia da oração. Primeiro, você vai fazer assim. Segundo passo, isso existe. Você não se assuste, não. Isso é ensinado. Infelizmente, para vergonha nossa, como povo de Deus. Mas então, você vai dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, e vai encerrar assim. Mas que o Senhor nos ajude a compreender o que significa nós nos apresentarmos a Ele. Irmão, eu queria ensinar para você 3 passos aqui, na oração de Daniel, que estão na oração de Daniel, mas se você me perguntar qual é a maneira de orar, eu vou te sugerir só o princípio. Porque o resto, o Espírito Santo vai te conduzir e te ensinar. Então, o primeiro passo da oração de Daniel aqui, que nós vamos considerar, está no versículo 3. Primeiro passo, voltei o meu rosto para o Senhor. Simples, irmão, simples assim. Você quer aprender a manter companhia com Deus? Qual é o primeiro passo? Voltei o meu rosto para o Senhor. Sabe qual é o problema nosso? É que nós achamos que com Deus, nossos tempos são iguais a essas literaturas que têm ganho lugar aqui no nosso país. Café com Deus. Um trechinho, um minutinho para você ler no seu fast food espiritual e rápido então você vai se envolver com as coisas desse mundo e trabalhar. Que qualidade de vida espiritual que pode se ter se nossa vida for assim? Nós precisamos aprender a voltar nosso rosto para o Senhor sem pressa. Sem pressa. Nós precisamos compreender que relacionamento leva tempo, porque Deus não planta alface, Deus planta cedro. Quem cultiva sabe que a alface você planta hoje, colhe na semana que vem. Agora, cedro leva 100 anos para crescer. E o Senhor planta cedros, Ele não planta alface.
E o Senhor então deseja que nós aprendamos a, primeiro, voltar o nosso rosto para o Senhor, para o buscar com oração e súplicas, e com jejum, pano de saco e cinza. Queria sugerir para você, porque é muito confusa essa ideia, também não é nosso encargo falarmos exaustivamente sobre jejum aqui, mas eu queria dar uma sugestão para você. Irmão, jejum na palavra é quando nós nos abstemos de algo que nos é importante para compreender com uma finalidade, compreender a mente do Senhor. Então nós nos abstermos de alimento, nós passamos por um primeiro período em que o nosso físico, ele grita. Mas então a fragilidade física abre caminho para o ouvido espiritual se abrir. Então jejum tem a ver com se privar de algo para que na abstinência seus ouvidos se abram, para que você se dobre diante de Deus, dizendo ao Senhor que não tem nada mais importante para você, nem comer, antes de ouvir a vontade do Senhor, de descobrir a vontade do Senhor. Compreende? Então, jejum, pano de saco e cinza na palavra falam de arrependimento, humildade, boca no pó, irmão, rosto em terra. É disso que fala pano de saco e cinza. Não é nós nos colocarmos diante do Senhor, desfiarmos aquela oração enorme e falarmos, Senhor, agora o Senhor abençoa. Né? Cheios de empáfia, cheios de convicção de que nós temos os melhores planos. Então nós colocamos tudo para fora diante do Senhor e falamos, Senhor, agora o Senhor abençoa. E como o Senhor vai fazer isso, irmão? Ele tem seus planos. Então, primeira atitude prática, voltei o meu rosto ao Senhor. Voltarmos nosso rosto ao Senhor. Isso fala de tempo, isso fala de dedicação, isso fala de uma atitude de humildade, isso fala que nós não temos a palavra final. Isso fala que nós queremos ouvir a voz do Senhor, que nós reconhecemos que o lugar mais perigoso dessa terra são as nossas próprias mãos, e que o lugar mais seguro dessa terra são as mãos do nosso Senhor. Essa é a atitude que o Senhor espera de você, jovem, para que você compreenda o que é manter companhia com Deus. Então vamos dar um passo mais, já que essa oração é grande, os versos de 3 a 19. O segundo passo que eu queria sugerir para você está numa expressão do verso 8, e diz assim, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. A nós pertence o corar de vergonha. Irmão, eu queria sugerir para você que esse segundo passo tem relação com a verdade a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos. Se isso não for revelado para nós, nossas orações serão inadequadas diante do Senhor. Ó Deus, veja a percepção clara que Daniel tinha a respeito do caráter do Senhor e do nosso caráter em nós mesmos. Então Daniel diz assim, Senhor, a ti pertence a misericórdia e o perdão. Tu és Deus compassivo. Olha as convicções que Daniel tinha do caráter do Senhor. E ele estava falando dos juízos do Senhor sobre Jerusalém. Ele estava falando de disciplina, irmão. Ele descobriu que os 70 anos que eles foram escravizados para a Babilônia tinham a ver com a disciplina do Senhor. Mas veja como Daniel conhecia o caráter do Senhor. O caráter. Então Daniel se dobra diante do Senhor e ele não tem nenhum questionamento. Ah, Senhor, por quê? Por que o Senhor fez assim? Por que 70 anos e não 40? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Porque nós somos assim. Mas Daniel se coloca diante do Senhor e se assegura em um porto
uma rocha firme a respeito do caráter do Senhor. Então ele diz: ó Senhor, Tu és Deus compassivo, a Ti pertence a misericórdia e o perdão, mas a nós pertence o corar de vergonha. Será que o Senhor nesses dias tem nos feito corar de vergonha? Ou será que nós recebemos, ouvimos a palavra e nada acontece? A palavra diz a verdade a nosso respeito, mas ninguém cora de vergonha. A palavra fala como nós temos vivido e ninguém cora de vergonha. Como nós nos arrependeremos, irmão? Como haverá um verdadeiro e genuíno arrependimento, se o primeiro passo é o corar de vergonha? A verdade a respeito de quem Deus é. Deus é justo, bondoso, compassivo, perdoador, disciplinador. Um Deus firme. Mas nós não coramos de vergonha. Nós temos uma geração de rosto ereto e endurecido. Mas o que Daniel diz? A nós pertence o corar de vergonha. Que o Senhor ensine você, jovem, aqui em Campo Grande, o que significa se dobrar diante do Senhor, compreendendo que Ele é quem é, e você é também quem é. Porque esse é o primeiro passo para nós compreendermos, antes de nós compreendermos e nos deleitarmos que nós somos quem somos nele, nós precisamos compreender quem somos em nós mesmos. Porque só se dispõe o coração daquele que conhece sua própria miséria, irmão. Essa é a essência do Evangelho. Agora, esse Evangelho barato que tem sido pregado nos nossos dias, ele não tem preço, ele não propõe arrependimento. Ele propõe ideias psicológicas que vão te ajudar a viver melhor. Mas não é assim segundo a Bíblia. O que o Senhor nos propõe segundo a Bíblia, você é pobre, miserável, cego e nu. Recomendo-te que de mim compres, tem preço, colírio para ungires os teus olhos e vestiduras para te vestires, para que você se apresente diante de mim, porque só eu tenho o colírio e só eu tenho as vestiduras. Que o Senhor nos ajude. Esse é o segundo passo. Mas Daniel então dá um terceiro passo, de forma bem simples, irmão. Primeiro passo, voltarmos para o Senhor. Segundo passo, a verdade a respeito sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. E o terceiro passo, vamos tomar algumas palavras do verso 18 e 19. Final do verso 18. Nos colocamos perante a Tua face, não fiados em nossas próprias justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. Então ele clama, ó Senhor, ouve. Porque agora Daniel está numa posição adequada diante do Senhor. Compreende, irmão? Então Daniel clama, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. E não retardes teu amor por causa de ti mesmo. Porque o Senhor decidiu colocar seu nome sobre nós. É por isso que a Bíblia usa a expressão por amor de ti mesmo. Porque o Senhor colocou o seu nome sobre nós. Então, por amor dele mesmo, ele tomou uma decisão. Eu vou tratar com eles. Então, nós vamos chamar esse terceiro aspecto de o cumprimento dos propósitos do Senhor. Ou a resposta para as nossas orações. Daniel clamava e aguardava a resposta para as suas orações. Sabe quando essa oração aqui foi respondida? Sabe quando essa oração de Daniel foi respondida? Quando Deus, na sua soberania, tomou aquele imperador ímpio, Ciro, e determinou que ele baixasse um decreto que liberava
os judeus para retornarem para reedificar Jerusalém. Essa oração de Daniel foi respondida. Porque Daniel compreendeu e clamou ao Senhor. Então o Senhor ouviu dos céus e respondeu. E Daniel viu os propósitos do Senhor se cumprirem. Que maravilha. Então, esse é nosso terceiro aspecto. Mas vamos dar um passo mais e vamos então agora para o capítulo 3 ainda. Capítulo 3. E o nosso quarto aspecto, irmão, fala das demandas do Senhor para aqueles que têm compreendido o que significa não amarem a própria vida. Porque isso é visto, é revelado de uma maneira tão linda na vida de Daniel, irmão. Mas tão linda. Deixe-me dizer algo para você. Em João capítulo 17, nós temos aquela oração que os estudiosos consideram como o santo dos santos da Bíblia. Jesus está orando. João capítulo 17. Então, se você quiser compreender algo a respeito de oração, debruce sobre o capítulo 17 de João. O Senhor Jesus está orando. E naquela oração, o Senhor faz uma colocação maravilhosa. Nos versos 18 e 19, ele diz assim: se o mundo vos odeia, antes de odiar vocês, odiou a mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: uma vida semelhante à minha, necessariamente trará sobre si o ódio do mundo. Uma vida de comunhão e de companheirismo comigo, necessariamente trará sobre si o ódio do mundo. E essa vida era a vida do jovem Daniel. Por quê? Porque aqueles pagãos, eles invejavam Daniel. Então, se levantaram contra Daniel. Mas Daniel permaneceu não amando a própria vida. Irmão, que necessidade que nós temos de que o Senhor levante essa realidade espiritual entre nós. Hoje, nós negociamos a verdade porque nós temos medo do colega da escola tirar sarro. É assim que o jovem faz. Tem aquele colega da escola, aquele que você vê, está vendo só esse ano. Você mal conhece, mal sabe quem é, não preza. Mas você não tem coragem de falar para ele do Senhor, porque você tem medo dele tirar sarro. Você percebe a distância que nós estamos de não amarmos a própria vida, irmão? É muito amor próprio, é muita autopreservação. É isso que nós temos hoje. Nós nos preservamos de tudo. Em todos os aspectos, nós amamos muito a nós mesmos. E se isso não for tratado, nós nunca viveremos uma vida capaz de testemunhar nosso amor maior pelo Senhor. Então o Senhor diz: se o mundo vos odeia, ele vos odeia porque vocês não são do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então agora, irmão, nós estamos encurralados. Sabe por quê? Porque nós temos amizade com o mundo. Tem muitos jovens aqui que transitam super bem nos ambientes mundanos. Por quê? Porque o mundo não nos odeia. Porque a realidade, a radicalidade de Jesus não são vistas em nós. E nós não estamos falando aqui de rejeição, tá? De nós sermos aqueles que repelem o mundo. Porque o Senhor, todas as pessoas tinham um acesso, principalmente as mais pecadoras, elas tinham um acesso e uma atração profunda pelo Senhor Jesus. Você compreende isso? Mas o Senhor Jesus era
tão diferente delas. Ele nunca negociou verdade nenhuma. Fitando aquele jovem rico, o amou. Você lembra? É assim que Lucas relata aquela história. Ele diz assim, que o Senhor olhou para aquele jovem, antes então de falar com ele, o Senhor o amou. E você sabe qual é a qualidade de amor do Senhor Jesus, não sabe, irmão? Que olhar, que olhar. Esse olhar do Senhor foi o diferencial para Pedro não fazer a mesma coisa que Judas fez. Porque Pedro estava tão desesperado por ter negado o Senhor, que no pátio do sumo sacerdote, você se lembra desse texto? O Senhor olhou para ele, apenas olhou para Pedro. Será que nós temos consciência desse olhar? O Senhor olhou para Pedro. Irmão, esse olhar, ele é um olhar tão amoroso e tão firme, que foi a diferença entre o enforcamento de Judas e o choro amargo de Pedro. Pedro não se matou porque o Senhor olhou para ele. Que olhar! Fitando, o amou e disse: vai, tem alguém no trono do seu coração. Tem alguma coisa que está ocupando o trono do seu coração. E tem um rival para mim no seu coração. Então o Senhor, de forma direta e simples, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E o que aconteceu com ele? Ele se afastou, muito triste, porque era dono de muitas riquezas. Então nós muitas vezes olhamos esse texto e pensamos só em riqueza material. Então alguns de nós aqui são mais pobres, são menos abastados financeiramente, então nós falamos, está tudo tranquilo para mim, porque eu não tenho muitas riquezas mesmo. Mas quais são as suas riquezas, irmão? Será que seu conhecimento é sua riqueza? Será que sua família é sua riqueza? Aquele que não aborrecer pai e mãe por mim, não é digno de mim. Do que o Senhor está falando? De desobedecer o pai e a mãe? Não, de tê-lo como primeiro do nosso coração. Que o Senhor nos ajude para nós avançarmos nisso. Então Daniel, no capítulo 3, nós vamos ver algo a respeito dessa vida que ama mais o Senhor do que a si mesmo. Então aqui nós vamos ver um testemunho dos companheiros de Daniel. E qual é o texto? É um longo texto, nós não temos tempo de ler o texto todo, nem é esse o objetivo. Mas eu queria sugerir para você o que está acontecendo aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão diante de uma oportunidade de resolver firmemente ou não. Então, eles estavam sendo questionados sobre adorarem a estátua, então, que Nabucodonosor tinha feito. E aqueles que não adorassem seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Mas, irmão, eles realmente, de forma definida, compreenderam que suas vidas só tinham sentido se eles obedecessem e amassem o Senhor. Agora, que vergonha para nós lermos uma coisa dessa. Porque hoje, nenhum de nós ainda está sendo questionado sobre sua fé com a pena de tomar uma decisão sobre sua vida ou sua morte. Nenhum de nós. Nossa pena, muitas vezes, é só a amizade do fulaninho ou da fulaninha. E aqui, eles estavam sendo questionados com relação às suas próprias vidas. Então, quando nós nos lembramos de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, daqueles dias em que
a palavra diz que houve vencedores, que venceram por alguns motivos. Você se lembra? Então é dito assim, eles o venceram, o acusador, o inimigo, aquele que vem para magoar as mentes dos santos do Altíssimo. Eles o venceram. Primeiro, por causa do sangue. Porque, Senhor, não estamos fiados nas nossas próprias justiças, mas nas tuas muitas justiças e misericórdias. Então, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mais do que isso, por causa da palavra. Eles não eram mudos, irmãos. Eles não eram mudos, eles estavam em um ambiente hostil. Nós não estamos falando desse ambiente aqui, ó, e que muitos jovens têm dificuldade de professar sua fé. Nesse ambiente aqui, o que dirá num ambiente hostil? Aqueles irmãos que o venceram, eles estavam em um ambiente hostil. Venceram por causa do sangue do Cordeiro, mas por causa da palavra do testemunho que deram, não se calaram. O sentido lá é uma palavra em confronto, ambiente hostil. Por causa da palavra do testemunho que deram. Então, nosso assunto agora é o último aspecto. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. É o que nos diz Apocalipse 12:11. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Onde no Velho Testamento nós temos uma aplicação maravilhosa desse texto e literal. Está aí diante de você. Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Servos do Deus Altíssimo, confiados no sangue e na gloriosa salvação e provisão do Senhor para os seus. Não se acanharam de proferir a sua convicção. Nós não nos dobraremos. Se o Senhor quiser livrar-nos, amém. Mas se nós tivermos que pagar com a vida dentro daquela fornalha, amém também. Porque o nosso encargo é honrar tão somente ao Senhor. Então eles se dispuseram ao Senhor e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Que o Senhor constranja os nossos corações, perfure os nossos corações, para que nós compreendamos o que significa não amarmos a nossa própria vida e para que o Senhor nos ajude com a distância que nós estamos dessa realidade. Hoje o povo de Deus está tão distante dessa realidade que nós precisamos de nos dobrar pela misericórdia do Senhor para que o Senhor nos traga para o centro dessa verdade. Quais são os jovens com os quais o Senhor pode contar que mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida? Então, no capítulo 3, vamos ler alguns versos para nós concluirmos. Capítulo 3, verso 16, diz assim: veja a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Esse Nabucodonosor aí, irmão, ele não é o fulaninho colega da escola, não. Esse, se você lê um pouco da história, se você conhece um pouco da história, é um dos mais perversos imperadores que nós temos relatado na história. Nabucodonosor era mau. Nabucodonosor era um tirano. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante dele. E veja a resposta desses homens. Veja se é possível dar uma resposta dessa, senão por manterem companhia com o Senhor. E mesmo em face da morte, não temeram as suas próprias vidas. Eles estão dando uma resposta como aquela resposta de Davi, o pequeno Davi, diante de Golias. Irmão, sabe quem era Golias? Sabe esses lutadores de MMA dos nossos dias? É como se você colocasse um desses lutadores no ringue com você. Esse era Golias e Davi. Hábil guerreiro, Golias. Alta estatura,
um descendente dos Enaquins, Golias, um gigante, e Davi. Mas mesmo em face da morte, você percebe que essa é uma prerrogativa dos servos que Deus usa? Compreende, irmão? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quantos missionários nós conhecemos que não amaram a própria vida? Quantos missionários? Então, capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, ou glórias ao Senhor, irmão, porque nós podemos ler algo assim na palavra do Senhor. Se não, fica sabendo, ó Rei. Oh, aleluia. Nem serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornou-se o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes. E você sabe o que significa o número 7 na Bíblia, né, irmão? É um número que indica algo pleno, é uma fornalha em plena ardência. É uma circunstância em plena ardência. Então a fornalha foi aquecida. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não recuaram. Que característica é essa, não é, irmão? O Senhor Jesus, mesmo em face da morte, não amou a sua própria vida. Porque se o Senhor Jesus tivesse preservado a sua própria vida, nós não estaríamos aqui. Por isso, todos os servos que têm mantido companhia com Ele, aprendem essa lição. Eu em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. O Senhor Jesus encarou a morte de frente e venceu a morte. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha. Mas, irmão, glórias ao Senhor. Sabe qual é o resultado daqueles que mesmo em face da morte não amam sua própria vida? É que o Senhor não nos livra da fornalha, o Senhor os livra na fornalha. É totalmente diferente. Você lembra que Paulo diz assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas junto com a tentação, o Senhor provê livramento. Não para que você seja livrado da tentação, mas que você seja livrado na tentação. Não lhe sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Mas junto com a tentação, Ele provê livramento, de sorte que a possais suportar. Que maravilha! Esse é o nosso Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Mas, irmão, graças ao Senhor, quando aqueles homens que os lançaram foram queimados na porta da fornalha, tamanha era a ardência do fogo. Quando eles olharam para a fornalha, o que eles viram? Eles viram 4 homens e não 3. E um deles era semelhante a um filho dos deuses. Oh, glória! Nosso Senhor, dentro da fornalha com eles, os livrando. De sorte que, quando eles foram tirados, não havia cheiro de fumaça. Irmão, você sabe o que significa isso? Eles foram tirados e não havia cheiro de fumaça. Assim como Daniel, quando lançado na cova dos leões, os leões não abriram a sua boca. Graças ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender o que significa não amarmos a nossa própria vida nesses dias. São tantos textos que nós citamos. Que o Espírito do Senhor tome esses textos, que você se dedique a eles, para que Ele fale mais ao teu coração, de forma particular, aquilo que eu não pude fazer.
para que Ele, o Senhor, obtenha o seu ganho na sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, confiamos no Teu precioso nome, confiamos no Teu bendito amor. Sabemos que em nós mesmos nós nada podemos fazer. Nos ensina o segredo de permanecermos em Ti, Senhor. Para que o Senhor encontre em nós verdadeiras testemunhas. Para que o Senhor encontre em nós vidas que são um aroma suave para Ti. Senhor, nós temos pecado e transgredido, sê misericordioso conosco. E trata-nos, não segundo as nossas orações, mas trata-nos segundo o Teu coração. Sê firme conosco, Senhor. Não permita que nos perdamos. Oh, Senhor, apresentamos ao Senhor esses dias, Tua palavra e nossas vidas. Segue, Senhor, falando aos nossos corações. No doce nome de Jesus. Amém.